Olá, eu sou o Ricardo e esse é o Divina Conversa, um lugar reservado para conversarmos sobre assuntos relacionados à fé e à falta dela. E hoje nós vamos conversar com a Vanédia e com o Bruno. Vanédia, Bruno, muito prazer e muito obrigado por terem aceitado falar com a gente. Prazer é meu, Ricardo. Sempre um prazer estar com você. Pessoal, se o pessoal daqui, né, seu público, for gente tão legal quanto você, estou aqui sempre. Só amanhã estou aqui de novo, se me chamar. Ah, que bom. Olha, vou gravar. Quando eu tiver com problema de autoestima, eu vou gravar esse trecho aqui, vou rebobinar. Bruno, prazer te conhecer, viu? Também, Ricardo, é um prazer estar falando aqui no seu canal e ter conhecido você, inclusive. Ah, que bom. Se a Vanédia falou que você é bom, eu acredito nela. Aí, eu vou começar com vocês, como eu tenho começado com todo mundo que eu conversei até aqui. Vanédia, como você explicaria para alguém que não é muito ligado à religião, está começando agora a se interessar por assuntos espirituais, como você explicaria de maneira simples o que é a graça? Tem várias definições de graça, né? Eu gosto muito da definição, para mim, mais simples e mais direta, de que graça é um favor imerecido. Então, assim, é algo que você não merece e você recebe, mesmo sem merecer. Então, tudo que está acima do chão é graça. Tudo que a gente recebe é por graça. Se não fosse a graça de Deus, a gente não estaria aqui conversando. Então, assim, a graça de Deus, assim, né, que Deus derrama do céu o tempo todo sobre nós, é fruto da obra de Cristo. Então, assim, essa graça, né, e não só depois da cruz, mas antes da cruz, sempre teve graça. Então, o Éden, quando Deus colocou o homem diante do Éden, onde não existia pecado, já existia graça, porque o homem não fez nada para estar ali. Ele não mereceu, ele não trabalhou, pelo contrário, Deus trabalhou por ele. Deus plantou um jardim e colocou o homem lá de graça. Né? Então, assim, tudo é graça quando a gente entende que quando a gente vive em Cristo, todas as coisas são obra da graça de Deus, a gente vê que todas as manifestações da natureza, tudo é graça de Deus. Muito bem. Bruno, e você? Qual seria a sua definição concisa sobre graça? Esse aspecto que Vanédia falou, eu gosto muito da entender a graça como favor imerecido. Eu penso que ela está na própria lógica da criação de Deus, a ideia de graça. Porque praticamente tudo, basicamente, é graça, sabe? Por exemplo, o fato de eu estar conversando aqui, o fato de eu ter faculdades cognitivas, visão, audição, etc. Eu, digamos assim, eu existi, o universo existir. O próprio fato disso acontecer é graça. Porque, obviamente, o universo não fez nada para existir, eu não fiz nada para existir, não estava no meu poder fazer esse tipo de coisa. Então, assim, a graça, ela está na própria, digamos assim, na própria estrutura da criação de Deus, sabe? Se você perde a graça, se você tira a graça, o universo fica meio incompreensível, e você não entende determinadas coisas. Então, a graça nos dá, digamos assim, uma postura de humildade para com a criação. Eu não fiz nada para merecer isso. Então, a partir disso, digamos assim, eu estou no lucro, digamos assim. Eu não fiz nada para merecer, no final das contas. Muito bem. O objetivo desse canal, dessa nossa conversa, é a gente atingir um público que talvez não tenha interesse em ir a uma igreja, já foi de uma igreja e não se identificou. Então, o objetivo é aquela garrafa que você joga ao mar e você não sabe quem vai recolher a mensagem. A gente só quer caprichar no que coloca dentro da garrafa, né? Mas a gente não sabe exatamente quem vai atingir. Vou dizer agora de um pânico, de um medo, um pavor que quem frequenta igrejas ligadas ao movimento protestante, quem frequenta uma igreja assim,
tem um certo pavor, que é assim, você convidar alguém, imagina, Vanessa, eu convido alguém, falo, olha, vamos lá na minha igreja, vai ter uma programação, olha, vai lá, eu gosto, me faz bem, queria que você fosse conhecer. Aí você, depois de muita insistência, Bruno, você leva um amigo para a igreja, ele vai lá, e vai no sábado de manhã, no domingo de manhã, depende da igreja que a pessoa frequenta, e quando o seu amigo chega, a pessoa que vai palestrar vai falar, hoje vamos falar sobre dízimo. Aí você fala, não tinha pior assunto e pior dia para esse meu amigo vir, porque eu não quero ser identificado com essas igrejas que só falam em dinheiro, só falam em dízimo. E aí, eu falando sobre, nessa primeira temporada do Divina Conversa sobre graça, nós vamos falar sobre graça e dízimo. Tem alguma relação entre graça e dízimo? Como eu falei, a graça tem relação com tudo, né? Com tudo. Nem que seja para dizer assim, olha, isso aqui não é fruto da graça de Deus, isso aqui não tem a ver, tipo, a graça se contrapondo àquilo, entendeu? Então, assim, a graça passa por tudo. Inclusive, com relação à nossa relação com o dinheiro de um modo geral. Não apenas com relação ao dízimo, mas com nossa relação com tudo. Né? A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, assim, tudo, Deus está em todas essas coisas, né? Paulo diz, né, citando um escritor da sua época ali, né, da antiguidade, ele diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, tudo que a gente faz é por causa dele. Então, inclusive, a nossa forma como a gente usa o dinheiro, como a gente gasta o dinheiro, como a gente ganha dinheiro, né, tudo isso tem a ver com Deus. E também a forma como a gente contribui na igreja, né? Porque, assim, se eu creio que eu estou ali fazendo parte de um grupo e eu tenho como contribuir para que esse grupo continue existindo, para que ele pague suas contas, para que... Então, assim, não faz sentido eu dizer, contribuem vocês aí para eu ficar usufruindo disso aqui, né? Então, eu vou ficar feliz em contribuir com aquilo também, né? Para que, se eu acho que aquilo ali é importante, né? As pessoas contribuem das formas mais diversas aí com relação à mensalidade de time de futebol, partido político, mas, né, ali o cigarro tá ali todo dia, todo mês, tá ali o dinheirinho do cigarro, mas se ela acha que ela vai tirar alguma porção da sua renda para contribuir com uma igreja, aí já tudo muda de figura, né? E isso, em grande parte, por culpa das próprias igrejas. Porque dão um testemunho tão ruim para o mundo de como o cristão é. Nós somos pessoas, muitas vezes, que não têm amor nenhum para com os outros, mas como contribuem com a mensalidade ali de um clube, elas acham que são pessoas seletas, especiais, melhores do que as outras. Ou pessoas que exploram a fé dos outros, né? O desespero das pessoas, enfim. Tem muitas coisas, mas sim, a resposta curta é que, claro, Deus, a graça, tem a ver com o dízimo e com o dinheiro de modo geral. Bruno, eu quero ouvir você, porque o que a Vanessa falou, claro, faz sentido, mas não é o que a gente percebe na maioria das abordagens, né? No momento, a graça é tida como uma benesse de Deus, né? Ele dá, né? O dízimo, muitas vezes, ele é tido como agora faça a sua parte, agora vai lá e retribua obrigatoriamente a graça que Deus te deu. Queria que você falasse um pouco sobre a sua visão de graça e dízimo, Bruno. Então, tem dois pontos aí nessa relação que, fora o tópico que Vanédia falou, né, digamos assim, de um certo mau testemunho que você tem dentro da comunidade cristã com relação ao dízimo, né, também tem uma outra questão, e ela se divide em duas, que o dinheiro é um ídolo muito poderoso na nossa sociedade. Então, quando a gente vai falar sobre dinheiro, a gente está falando de algo muito delicado, que toca no coração das pessoas, verdadeiramente. Por isso que é algo tão difícil de falar. O Senhor Jesus, claro, e as pessoas se armam logo, porque se a gente toca em algo que, digamos assim, as pessoas põem o seu coração, bom, quando alguém vai tocar no seu coração, você se arma logo.
Não à toa que o Senhor Jesus disse, né? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o nosso coração. Aí estará o seu coração. Então, assim, a nossa sociedade, ela elege o dinheiro como um ídolo muito poderoso. E não somente hoje, mas isso desde os tempos de Jesus, né? Em Lucas capítulo 12, o Senhor Jesus já dizia, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Porque a gente tem essa tendência de achar que a vida de uma pessoa consiste na quantidade dos seus bens. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que, além digamos assim, do dinheiro ser esse ídolo muito poderoso na nossa sociedade, na qual é complicado falar, a gente também tem digamos assim, um problema relacionado ao mérito, porque você liga muito dinheiro ao mérito, que eu mereci ganhar. Aquilo que digamos assim, é fruto do meu suor, é fruto das minhas obras, etc, etc, etc. Então, quando você junta que o ídolo ele, digamos assim, o dinheiro é um ídolo muito poderoso, com a relação que a nossa sociedade faz muito entre dinheiro e mérito, né? E junta com esse problema ainda que Vanedia falou do dinheiro como uma forma de, digamos assim, um mau testemunho que a comunidade cristã dá com relação a dízimo, etc., você tem, digamos assim, uma oposição muito forte à graça, quando a gente vai falar sobre dinheiro. Mas aí é que tá, a graça toca em cada um desses pontos, sabe? Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, a nossa profissão, aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente ganha o suor, o nosso dinheiro, claro, tem é fruto também do nosso suor, mas é muito fruto de graça, sabe? Porque a gente vive numa sociedade que, historicamente e socialmente, a gente pode dizer, entre aspas, deu a sorte, entre aspas, de eu viver numa sociedade que me paga por uma habilidade que eu tenho. Então, para ilustrar isso, né? Por exemplo, eu tenho formação em filosofia. E, por providência, eu nasci em uma época, num período de tempo, em uma sociedade que consegue pagar um professor de filosofia. Perceba, e isso é graça. Como é, Vanedia? Pagar mais ou menos, ela falou, né? Pagar mais ou menos. É meio bondade, mas tá dentro aí, Douglas. Então, por exemplo, o Neymar, ou o Michael Jordan, etc., eles viveram numa sociedade, eles cresceram numa sociedade que, se eles tivessem nascido em outro tempo e lugar, provavelmente eles não iam ter, digamos assim, não ia ser pago pelaquela habilidade que eles desempenham muito bem. Sim. Então, quando eu olho isso, eu vejo que aquilo que eu recebo pode ter uma parte de mérito, mas é significativamente graça, sabe? E quando eu tenho essa visão, isso muda a relação como eu vejo a igreja, isso muda a relação como eu vejo doar, eu vejo que é preciso gastar o dinheiro menos comigo mesmo e mais com os outros, é preciso também na questão do dinheiro negar-se a si mesmo e abençoar outros, abençoar a comunidade de Deus, etc, etc, etc. Agora, é claro, Ricardo, que o primeiro ponto, o ídolo muito poderoso, vai ir contra essa ideia, entendeu? Então, o dinheiro é uma forma de abençoar os outros, mas a gente vive numa sociedade onde o Deus Mamon diz que dinheiro é para você gastar com você mesmo. É por isso que uma vez eu escutei um pastor, nunca eu esqueci disso, né? Ele disse, você já prestou atenção que R$20 numa salva de dízimo parece todo o dinheiro do mundo, mas no shopping, quando você gasta com você mesmo, não parece nada? Porque essa é a relação que, digamos assim, a gente é educado para pensar. E é assim, né? Essa questão da gente ter que gastar o dinheiro com a gente mesmo,
A gente vê muito hoje, a gente estava comentando, né, Bruno, uns dias atrás, sobre umas matérias, o pessoal falando que mães e pais falando que odeiam ser mães, odeiam ser pais. Uhum. Tem um movimento tem crescido aí no mundo, que é child free, que é tipo, eu sou livre de crianças. Claro, você não vou julgar aqui porque as pessoas não querem ter filhos, enfim, cada um faz o que quer da sua vida, eu não sou pai nem mãe de ninguém, literalmente, eu também não tenho filhos, né? Então, mas os motivos, quando você vai ver por que as pessoas não querem ter filhos hoje, tipo, eu não quero gastar dinheiro com ninguém além de mim. As pessoas falam isso textualmente, expressamente, assim, muitas delas, né? Não todas, mas muitas falam. Eu não quero gastar meu tempo, não quero gastar meu dinheiro com outras pessoas além de mim. Eu quero viajar, eu quero, enfim. Então, assim, você vê como a relação das pessoas com o dinheiro se expressa de mais variadas formas. Pode ser, muitas vezes, eu não quero contribuir com o local que eu estou, né? Eu não quero contribuir para que essa mensagem que eu creio seja espalhada para outras pessoas, ou eu não quero contribuir com a sociedade tendo filhos, ou não quero contribuir com outra pessoa, não quero, né? Então, a própria forma, a questão de você criar filhos é uma forma de imitar Deus, né, no seu ato criador. Então, aquele filho ali também não fez nada, e ele, tipo, não é algo que dá lucro. A sociedade hoje é o tempo todo visando lucro. Criança não dá lucro, né? Não sei que você venda no mercado negro. Muito pelo contrário. Pois é, né? Criança, a não ser que seja, não sei, filho de ator que já nasce ganhando dinheiro com publicidade, essas coisas assim. Criança dá prejuízo, né? Então, essa questão, essa relação da sociedade com ter que perder algo é algo assim, não só dinheiro, tudo. A gente nunca é disposto a perder nada. Tem que sempre ganhar. E assim, essa falta de interesse de você não viver só para si. E eu queria falar alguma coisa que vocês comentaram aí, porque se eu entendi certo, uma das vantagens do dízimo, ou uma das razões do dízimo, é que ela combate essa tendência que o ser humano tem de criar um ídolo em torno do dinheiro, né? Fazer o ídolo, fazer a sua própria vontade, o dinheiro como um ídolo. Porém, muitas abordagens que eu vejo no mundo religioso, a proposta é exatamente deixar a pessoa mais rica, né? Então, em geral, a motivação é doe uma parte, ou doe tudo que você conseguir, para que você possa ganhar ainda mais, né? Tem algum apoio bíblico esse tipo de postura? Se não tem, da onde tiram isso? De fato, a Bíblia coloca assim uma questão de bênçãos, tipo uma lei da vida. Se você é alguém que busca viver corretamente, você vai ter bênçãos na sua vida. Você tem um livro de Provérbios ensinando isso, né? Então, aquele que vai lá e trabalha, ele geralmente vai ter com que viver, né, e tal. O preguiçoso, o livro de Provérbios fala muito contra o preguiçoso, contra aquela pessoa que está ali só esperando ver as coisas de mão beijada e tal. Então, de fato, existe uma relação entre você viver corretamente e você ter bênçãos na sua vida, inclusive bênçãos materiais. Só que a questão é, qual é a relação que você vai ter com isso? Se você vai viver assim para obter essas coisas materiais. Então, na Bíblia a gente tem os livros de sabedoria, o livro de Provérbios está dentro dessa categoria de livro de sabedoria, mas a gente também tem outros livros de sabedoria na Bíblia, que são, por exemplo, Jó. Jó é um exemplo, na Bíblia hebraica eles estão em sequência. Você tem o livro de Provérbios e em seguida você tem o livro de Jó. Então, é como se fosse assim, olha, gente, se você viver de uma maneira sábia, se você procurar fazer aquilo que é correto, de um modo geral, você vai ter bênçãos na sua vida, inclusive bênçãos financeiras. Mas nem sempre será assim. Existem exceções. E aí mostra como se fosse, logo em seguida vem o livro de Jó, como se fosse, ok, exceção. Jó, isso acontece na vida das pessoas, né, que amam a Deus e tudo isso. Então, existem coisas ruins acontecendo na vida dessas pessoas também. Mas, de um modo geral, a vida você vai ter essas coisas boas, prosperidade e tudo isso.
A questão é que se você faz isso só para isso, se você vive uma vida correta só para ter prosperidade, você vai viver a vida de um outro livro de sabedoria que tem na Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. Eclesiastes vai trazer sempre a expressão, né, daquilo que se faz debaixo do sol, debaixo do sol. Debaixo do sol, você viver a vida debaixo do sol é simplesmente você viver isso aqui como se só existisse isso aqui. Então, você faz as coisas, você se fatiga trabalhando, porque você vai ter que gozar dos bens da sua vida, e tudo isso como se só tivesse isso. Então, essa questão de você ficar, não, olha, devolva aqui o dízimo, porque você vai ter mais. Isso é viver a vida debaixo do sol. Só viver para essa terra, viver como se isso aqui fosse o que é o mais importante. Né? Então, assim, você vai ter provérbios, um livro de provérbios ali que vai ter dizer, tem sim coisas melhores. Quer dizer que uma pessoa que, olha, ela estava ali gastando todo o dinheiro dela em drogas, em bebidas, em prostituição, e agora ela não vai gastar mais o dinheiro com isso, quer dizer que ela não vai melhor, de um modo geral, claro que ela vai financeiramente melhor, né? Mas não é para isso que a gente vai viver, né? Nós só pensando nisso, isso é mais um aspecto da nossa vida que a gente vai viver para a glória de Deus. Bruno? Porque pegando um gancho no que Vanédia falou, né, o dízimo é uma forma da gente ir se tornando a imagem e semelhança do Cristo, sabe? Do Messias, do verdadeiro ser humano. O apóstolo Paulo fez isso. Então, o apóstolo Paulo, aliás, ele diz isso na carta que ele escreve aos Coríntios. Então, o que foi que Jesus fez no final das contas? Ele era rico, mas se fez pobre por amor a nós. E aí ele deu a sua vida em resgate de muitos. Né? No caso, isso muda a forma como a gente vê o dízimo e o dinheiro. Porque, Ricardo, se eu, digamos assim, para mim é muito difícil dar 10%. Ou se, por exemplo, para mim digamos assim, eu estou olhando um possível lucro que eu vou obter lá na frente, sabe? Eu não estou preocupado com o tipo de caráter que está sendo cultivado, que é isso que, no final das contas, importa. É eu ir me transformando à imagem e semelhança do Cristo. Né? E aí, o dízimo é uma forma muito sábia de Deus mostrar como é que isso vai acontecendo. Porque, por exemplo, a questão dos 10%, né? Olha, se eu estou com dificuldade, no sentido de que eu estou muito apegado a... Não, olha, 10% é muito, é um dinheiro assim... Só que aí eu fico olhando, tá, eu não consigo dar 10% para algo que não para mim mesmo. Tem alguma coisa esquisita aí, sabe? Tem alguma coisa errada aí da forma como eu administro esse dinheiro, sabe? Tem um ídolo aí no coração que deve ser trabalhado. E é justamente o ensino do dízimo que está me mostrando isso. Para eu me transformar em imagem e semelhança do Cristo, eu preciso lidar com isso. Porque a gente olha aquelas partes no Evangelho que diz, ame o próximo. Né? Aí tem gente que diz assim, olha, não, mas para mim a religião é amar o próximo, é amar o outro, etc. Mas se você não estiver disposto a meter a mão no seu bolso e tirar, sem, digamos assim, digamos assim, sem ter garantia de retorno nenhum, e ir lá e auxiliar a sua comunidade religiosa, sabe? Ou, além de auxiliar a comunidade religiosa, auxiliar um vizinho, uma pessoa que está precisando, etc. É lógico que tem um coração aí que Mamon, ele conseguiu se filtrar bem, sabe? Então, tem esse ponto, assim, o dízimo é uma forma de ir moldando a gente, é uma forma de, digamos assim, da gente ir sendo a imagem e semelhança daquele que era rico, mas se foi pobre por amor a nós. Quando, digamos assim, eu me torno muito resistente, etc., etc., eu não costumo fazer isso, Ricardo, mas esse é um tipo de coisa que eu costumo dizer assim, não, se
Se você questiona, você tem que ver com a motivação correta por trás. Porque aqui a gente está num terreno que a probabilidade da motivação ser uma motivação do tipo, não, é porque eu quero gastar comigo somente no final das contas, é muito grande, sabe? É muito grande. Então, eu acho que, digamos assim, para uma vida espiritual saudável, a gente tem que se fazer essa pergunta no final das contas, né? Então, assim, uma forma de sabotar isso, para eu encerrar assim, é você ver o dízimo, não, eu vou como uma espécie de cheque, né? Ou de poupança, assim, eu deposito para lá na frente eu receber mais. É um investimento, né? Uma espécie de investimento. E dízimo, digamos assim, não é investimento, é cultivo de coração, a gente pode dizer. Sim, sim. Agora, Vanédia, me diz uma coisa, pergunta fácil para você, hein? O que vocês falaram, muito bom. O dízimo é uma maneira mensal, né, na maioria dos casos, de eu avaliar onde está o meu coração, onde está o meu tesouro, né? Vamos imaginar que eu não tenha esse apego financeiro, não tenha esse apego ao mamon, ao capital, então eu facilmente separo uma parte, os 10%, até mais, para ajudar. Porém, Vanédia, não acho que a igreja seja o melhor lugar para eu levar. Eu acho que esse dinheiro eu posso, de alguma maneira, fazer uso dele, ajudando em outros lugares, em outras situações. Ela não é gastar com ela quer ajudar, mas ela não vê necessariamente a igreja como o melhor lugar para eu levar. Como a gente consegue conciliar esses conceitos? Bom, eu aconselho que se a pessoa está no local que ela não confia como vai ser gastado aquilo, né, se ela tem motivos, de fato, para não confiar como aquilo ali vai ser gastado, que ela não esteja ali, sabe? Porque se eu não confio na forma... A gente tem o imposto, eu não confio no Estado gerenciar os impostos, mas a gente paga porque a gente tem que pagar, né? Senão vai preso. Não tem muita escolha, né? Não tem escolha, mas você tem escolha, né? Você é livre na igreja. Se você está num local em que o cara lá diz que se você sair de lá, você vai perder a cobertura espiritual, aí você tem que sair mesmo, porque você está sendo enganado por um charlatão. Né? Então, assim, procure ver se o local que você está, assim, se é transparente na forma como é gasto ali, o dinheiro que entra e tudo isso. Então, se há transparência, se há, né, uma coletividade ali, se há uma comunidade ali, então comunidade vem disso, né, você ter as coisas em comum, né, tipo, por que você não quer participar daquilo ali, daquela comunidade, também com a sua renda, né? Porque, tipo, o pessoal fala muito assim, não, porque as igrejas não estão fazendo nada, porque as igrejas não estão não sei o quê. Olha, isso é uma coisa de quem geralmente não está nos locais mais necessitados. Porque você vê lá, vê MV Bill, que é um cara que não tem a ver com a igreja e tal, ele falando, rapaz, o trabalho que as igrejas, não, é um rapper, né, que vive lá nos morros, que é de comunidade pobre e tal, o trabalho que as igrejas desempenham nesses locais, você pode falar o que quiser das igrejas, mas o trabalho que é desempenhado ali, não tem como negar aquilo ali. Então, igrejas sérias desempenham trabalhos sérios. Então, procure uma igreja séria, né? Vá atrás de um local que vá desempenhar um trabalho bom, tanto dentro da comunidade quanto na comunidade ao redor, né? E você encontrando um local assim, aí você faz aquela indagação. Peraí, se esse local aqui, eu estou vendo um trabalho interessante sendo feito, eu estou vendo... E por que eu não confio de deixar uma contribuição aqui para que esse trabalho continue? Aí, muitas vezes, é um problema do coração. Eu estava vendo uma live ontem, um pastor falando assim, olha, Jesus, ele não costumou chamar várias coisas assim de Senhor. Satanás, ele não chamou de Senhor, mas ele chamou o dinheiro de Senhor. Né? Então, porque
Um senhor é alguém que tem servos, né? Então, a gente muitas vezes está servindo dinheiro sem prestar atenção, e muitas vezes a gente coloca essa subserviência ao dinheiro com outros nomes. Ah, porque eu não sei se eu dou aqui. Procure estudar, procure ver algum local que você confie e que esteja ali de corpo e alma. Você se entregue ali, e como eu disse, né, você está disposto a perder, você está disposto a viver vida de comunidade. Muitas vezes a gente não confia ali porque a gente não está inserido ali, não vive vida de igreja. E agora, tipo, eu sempre falava assim, não, contra a igreja, porque não sei o que lá, eu vivo meu cristianismo na minha casa. Quando as pessoas agora, nessa pandemia, foram obrigadas a viver na sua casa, sozinha ali, acabou, vou viver meu cristianismo na minha casa. Aí elas viram o que é realmente você viver para si, viver ali. Não, porque eu posso adorar a Deus na minha casa. Claro que eu posso adorar a Deus na minha casa. Eu devo adorar a Deus em todo lugar, inclusive na minha casa. Mas com o ajuntamento, né, como comunidade, eu só posso fazer isso com o outro, com você. E se eu vivo com você, se eu vivo com os meus irmãos, e eu não quero contribuir com isso, tem algo muito estranho. Bruno, sua opinião sobre isso? Pessoas que falam, olha, eu quero doar, mas não é para a igreja, não quero nada institucionalizado. Assim, em primeiro lugar, eu acho esse pensamento um pouco irracional, sabe? Porque é através das instituições que a gente consegue alcançar determinados tipos de coisas que a gente não alcançaria de outro modo. Então, a própria pregação do evangelho, quando a possibilidade da gente traduzir a Bíblia para uma língua que a gente não domina, de levar uma pessoa para pregar o evangelho num local que a gente nunca vai estar, de fazer com que uma determinada cesta básica chegue a algo que, digamos assim, a gente, se dependesse da gente ou da nossa força, nunca chegaria. Então, a instituição é um modo de canalizar esse tipo de coisa, e principalmente a partir de uma comunidade local. Então, assim, é significativo que, como Vanedia falou, né, a gente se integre numa comunidade local e, digamos assim, ao se integrar, a gente perde para ganhar, no final das contas. Né? Aliás, esse é o caminho do evangelho, no final das contas. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim. Por que é irracional? Eu penso que é irracional porque, geralmente, a pessoa diz assim, não, mas é muito melhor ajudar o próximo, é muito melhor ajudar isso, é muito melhor ajudar aquilo, certo? Mas essa é uma forma efetiva de ajudar, sabe? E qual seria a outra, se não através de uma instituição, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, se a pessoa acredita que era muito mais útil doar, eu sempre faço uma brincadeira, né? Assim, se a pessoa acredita que é muito mais útil doar para sei lá, um orfanato, algo assim, do que para a igreja, é claro que geralmente a pessoa está falando do dinheiro dos outros, né? Porque você vê, Ricardo, o dinheiro é um ídolo tão poderoso na nossa sociedade que, assim, o fato de eu, Bruno, doar para uma igreja, é claro que causa um estranhamento por causa do mau testemunho de determinadas comunidades cristãs. Mas causa também um incômodo, e isso aí é uma coisa que eu não tipo, é uma coisa muito irônica, sempre tem a pessoa que diz, não era melhor doar para a comunidade X, Y, Z, etc, 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 né? E assim, como se a pessoa meio que soubesse o que é melhor eu fazer com o meu dinheiro, né? Porque a gente já tem uma certa resistência a tudo que envolve igreja, sabe? Então, assim, na nossa cultura ocidental, tem isso. Tudo que está ligado à igreja, à religião, é como se tivesse uma certa lepra, como se tivesse uma certa contaminação. E aí tem um outro aspecto da irracionalidade, que é o seguinte, Ricardo, é que geralmente você tem estudos acadêmicos na sociologia da religião, mostrando como as igrejas são efetivas nesse tipo de auxílio que Vanedia falou. Você tem pesquisadores, assim, de alto gabarito, sei lá, tem um sociólogo que é um
talvez o maior sociólogo da religião do mundo, Peter Berg, que ele traz esses pontos, sabe? Digamos assim, ó, as igrejas são muito efetivas de chegar onde o Estado não chega, de chegar onde, digamos assim, de fazer uma rede de proteção que, no lugar de, digamos assim, da vida das pessoas serem melhor, se fosse a igreja, o mundo era melhor. Não, 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 o mundo seria muito pior se não fosse determinadas comunidades religiosas, se não fosse o cristianismo de um modo geral. E isso é uma posição acadêmica, e uma posição acadêmica até bem estabelecida dentro da sociologia da religião. Então, assim, se a gente pensa assim, doar para a igreja é uma coisa mais racional a fazer. Agora, claro que aqui não é para qualquer igreja, né? Porque tem isso também. É necessário usar de discernimento. Assim como doar dinheiro, ajudar o outro, é uma coisa, digamos assim, racional a fazer, mas não para qualquer pessoa também, não para alimentar, digamos assim, qualquer coisa, por exemplo, um vício, esse tipo de coisa. Então, a questão da doação e a questão do dinheiro é preciso de uma certa sabedoria, mas assim como para tudo na vida, no final das contas. Sim. O que a gente aplica uma certa prudência com relação ao dinheiro para a igreja, a gente deve aplicar com relação a qualquer coisa. E assim, a gente essa coisa de você confiar assim, não, porque eu tenho que confiar em todos os detalhes, porque senão eu não vou deixar meu dinheiro aqui. É um escrúpulo, um escrutínio que você não tem com nada na vida. Porque se você só for entrar num prédio, quem foi o engenheiro que construiu, me mostre a planta, deixa eu ver se foi seguida aqui. Se você só for fazer isso, não, porque senão eu não sei que se pode cair aqui, então eu não vou entrar. Você não vai viver, não vai fazer nada. Então, geralmente, as coisas que a gente não quer fazer, a gente coloca isso. As doações em dinheiro para as igrejas, elas despertam o auditor que vive em cada um de nós, né? Sim, Uhum. E essa questão da confiança que Vanédia tocou aí é muito interessante, né? Porque, assim, para tudo na vida é preciso um grau de confiança, sabe? Não só para a igreja, mas para qualquer coisa que a gente vai doar, para qualquer coisa, para qualquer pessoa. Vai ter vai ter um nível que a gente não anda mais por visão, a gente anda por fé. Uhum. E para tudo na vida é assim, né? Eu lembro que antes de ser casado, aliás, pouco tempo depois que eu me casei, aliás, eu e minha mãe tinha uma certa raiva do meu irmão, que eu morava em outro bairro, aí o meu irmão, ele não queria vir para minha casa de Uber, e era engraçada a desculpa que ele dava sempre, ele dizia assim, eu não conheço motorista, então, ele era uma criança, ele tinha na época, 8 anos, 9 anos. Aí toda vez ele dizia isso. Porque ele queria que minha mãe fosse deixar ele lá em casa, ele não sozinho. E toda vez ele dizia isso, porque eu não conheço motorista. Dava uma raiva. Mas assim, esse é o tipo de coisa que desperta a gente. Não, em algum nível você tem que confiar no Uber, no aplicativo, naquele sistema, sabe? Se você vai doar para qualquer pessoa, vai ter algum nível que você não vai conseguir acompanhar. Vai ter que confiar. Para a igreja, a mesma coisa. Vai ter um nível que a gente vai ter que, digamos assim, confiar, como é para tudo na vida. Como a gente confia mais ou menos, né, no Estado que ele vai aplicar nos impostos. Se eu dou uma esmola para alguém na rua, claro que eu não devo fazer isso indiscriminadamente, né? Porque, como o Bruno falou, eu posso sustentar algum vício, alguma coisa assim. Mas eu, às vezes me compadeço na situação na rua e procuro saber sobre a vida daquela pessoa e tal. Eu tenho que confiar se aquela história é verdadeira ou não. Pode ser mentira? Pode, né? Mas eu até vi um pastor falando uma vez, eu acho que eu vou até usar isso. Ele falou assim, olha, eu vou te dar esse dinheiro aqui. Se ele desconfia, se ele não está desconfiando, ele dá tal. Mas se ele desconfia, ele fala assim, olha, eu vou te dar esse dinheiro aqui. Mas é o seguinte, eu sou um homem de Deus. Se tu usar esse dinheiro aqui para comprar droga, para fazer qualquer coisa, eu vou orar para Deus destruir a tua vida. E não sei o que. Muitas vezes, quando ele está desconfiado já assim que a pessoa vai usar para outra coisa, a pessoa diz, não, tudo bem, pode ficar aí, tá? Só que aí sai, né? Então, assim,
o cara, a gente tem que Põe um confiar de alguma bilhetinho forma. no seu envelope de dízimo com esses dizeres, né? Pois é, então assim, a gente tem que confiar. Não, eu quero ajudar outras pessoas, eu vou ter que confiar de alguma forma, né? Então, assim, geralmente é uma questão que, de novo, volta para a questão do coração. Como é que está meu coração? Do porquê eu estou tendo tantas desconfianças assim, sabe? Do porquê eu estou tendo toda essa restrição para fazer isso, que eu não tenho com mais nenhuma coisa na minha vida. E é aquele texto, né, que Bruno falou antes, que está lá em 2 Coríntios 8, 9, que Paulo está falando justamente sobre doar. Né? Ele tá pedindo uma doação para os irmãos lá de Corinto, e ele diz, né, que o pessoal lá de Tessalônica doou, mesmo tendo pouquíssima condição de doar um dinheiro lá para o pessoal que estava passando fome em Jerusalém. E eles doaram, mesmo tendo pouquíssima condição, e ele fala porque eles doaram, né? E ele diz assim, olha, porque vocês conhecem a graça de Deus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua bondade vos tornasseis ricos. Então é pela graça. Tudo que ele vai fazer é pela graça, inclusive o doar, como o Paulo estava chamando aqui o pessoal para doar. Vocês vão doar porque teve alguém que doou tudo. Né? Ele era rico e se fez pobre por amor de vocês. Então, assim, quando a gente entende isso, 10% vai ser muito pouco. Claro que a gente, né, vai ter mês que vai pesar, vai ter mês que vai ser mais difícil. E aí entra também a questão da comunidade. Se eu vivo em comunidade, eu não vou passar dificuldades assim tão grandes, porque eu sei que eu tenho o meu irmão que me ajuda. Sabe? Se eu vivo numa comunidade real, né? Se eu não vivo num clube só que as pessoas vão ali, contribuem mensalmente e acham que está fazendo muita coisa. Se eu vivo numa comunidade que vive como família, então eu também tenho que deixar de lado o meu orgulho e dizer, olha, eu estou precisando de ajuda financeira esse mês para pagar minhas contas. E tal, sabe? E cada um se ajudar. Então, o dinheiro que o outro deixou lá na comunidade também vai servir para mim, né? E assim vai. Então, quando a gente se despe um pouco desse orgulho e a gente entende o que Cristo fez por nós, isso vai motivar tudo. Isso vai me motivar a ser uma melhor esposa, a ser uma melhor funcionária, a ser uma melhor vizinha, inclusive a ser uma melhor doadora, a ter o coração mais generoso. Muito bem. Última questão sobre graça e dízimo. E vou começar com o Bruno agora, tá, Bruno? Começa com você. Graça e dízimo, para alguns é antagônico, né? São espíritos antagônicos, porque a graça ela é uma doação, né? E o dízimo é uma contribuição que a pessoa é instada a fazer, né? Biblicamente, na sua avaliação, Bruno, o dízimo tem que ser obrigatório? Então, Ricardo, vê mesmo. Quando a gente olha para a Bíblia, na verdade, assim, depois do Novo Testamento, eu penso que se há uma resistência ao dízimo, a pergunta correta deve ser o porquê, sabe? Porque, assim, ele deve ser obrigatório até por fins pragmáticos, sabe? Porque não tem como, no mundo real, uma comunidade de verdade se sustentar sem recursos financeiros, entendeu? Isso aí é uma impossibilidade. E aí é que tá. Quando a gente se integra na vida da comunidade, quando a gente entende que a gente vai ser formado à imagem e semelhança do dízimo, eu penso que isso aí é uma virtude que tem que ser cultivada. Então, assim, se a gente resiste a dar, eu penso que a gente deve doar, e doar como se a gente, digamos assim, como se fosse a coisa mais... C.S. Lewis diz lá no livro Cristianismo Puro e Simples, né? Como é que você ama alguém? Faça gestos de amor. Então, às vezes você vai fazer tanto gesto de amor, que uma hora você vai estar fazendo gestos de amor de modo espontâneo, sem nem perceber. Porque aquilo já virou uma espécie de segunda natureza em você. Eu penso que o dízimo é a mesma coisa, no que diz respeito principalmente à questão da generosidade e bondade. Como é que a gente alimenta um espírito generoso? Doe. E aí é que tá, Ricardo. Eu não vejo como é que a gente pode ser generoso de outro modo, entendeu? Uhum.
É que nem a gente... Ser generoso de maneira bissexta, né? Ou então ser generoso tipo, no abstrato, sabe? Não existe isso. Tipo... Eu ia falar de maneira filosófica, mas eu não vou cometer essa gafe, né? Então, assim, tipo, às vezes as pessoas dizem assim, é muito lindo, eu quero amar o próximo, como tinha a história lá de Dostoiévski, mas odeio a vizinha de carne e osso, entendeu? Isso. Então, assim, para que a gente cultive determinadas virtudes, para que o coração da gente seja moldado pelo fruto do Espírito, é necessário que determinadas leis de Deus entrem em vigor, determinadas normas sejam cumpridas, determinados mandamentos a gente, digamos assim, siga eles. Então, se a gente quer realmente ser alguém generoso, é necessário que... É uma condição necessária que a gente doe mesmo, sabe? Porque isso diz respeito ao nosso caráter, ao tipo de caráter que a gente está moldando no final das contas. E esse é o ponto, né? Não, digamos assim, eu lembro aqui de Paulo, quando ele está lá escrevendo para Filemon, sabe? Para Filemon não, né? Ele está falando de Filemon, ele está escrevendo para o ex-dono de Filemon, que agora eu esqueci o nome. Onésimo. Onésimo. E Paulo diz assim lá, Ricardo, eu teria autoridade para obrigar isso aqui, mas eu não queria obrigar, porque eu queria que o caminho fosse outro. Eu queria que a via fosse outra, sabe? Eu penso que o dízimo tem a mesma coisa, assim, a gente poderia ter uma base bíblica para falar, inclusive no Novo Testamento, algumas pessoas duvidam disso, que o dízimo é obrigatório ainda para a igreja cristã, sabe? Mas talvez também a gente vê outros textos de Paulo e o Senhor Jesus lidando com dinheiro no Novo Testamento, que não é somente uma questão de obrigação, sabe? É uma questão de cultivo do fruto do Espírito, no final das contas. Então, talvez o Senhor Jesus e a intenção de Paulo também era que o caminho fosse outro, também com relação ao dízimo. Então, a gente não consegue, digamos assim, desenvolver um espírito de amar o inimigo se a gente não ama a pessoa de carne e osso, que Sim. nos fez uma raiva real, verdadeira. Sim. A gente não consegue vir a outra face se a gente realmente não perdoar. Eu acho também que a gente não consegue ser generoso se a gente não doar, sabe? Perfeito. E é uma questão assim, né? Que você, como Bruno falou, né? Do caso lá de Paulo falando com Onésimo, né? Olha, recebe ele não mais como escravo, mas como irmão caríssimo, Paulo fala. Era obrigação de Filemon receber Onésimo assim? Sim. Sim, se você entende o que significa obrigação biblicamente. Sim. Porque a palavra obrigação, nos nossos dias, ela tem uma conotação muito, muito pesada, muito ruim, né? Porque é algo que eu faço, mais uma vez, pagar imposto. Você faz porque você é obrigado. Geralmente, você não faz isso. Como eu estou feliz em declarar meu imposto de renda. Geralmente, você não faz assim. Então, a obrigação, ela tem essa carga, o nome é obrigação. Mas muitas coisas a gente faz por obrigação. É uma obrigação, mas a gente não faz por obrigação. Por exemplo, o alimento é graça. Uma comida boa é graça. Quando você faz uma comida para oferecer a outra pessoa, sabe? Você compartilha da sua graça, da graça que você recebeu financeira para fazer aquela comida, dos dons e talentos que você tem para preparar aquela comida e oferece a outra pessoa, isso é compartilhar graça. Agora, você é obrigado a se alimentar? Sim, senão você morre, né? Se você não quiser morrer, você não é obrigado. Mas se você quiser sobreviver, você é obrigado a comer. Mas a questão, você faz isso por obrigação? Eu mesmo não. Eu como porque eu amo comer. É uma coisa muito maravilhosa. Eu sempre falo, eu sou obrigada a dar carinho ao meu esposo?
Sim, eu sou obrigada a dar carinho ao meu esposo. Eu me casei com ele e isso faz parte da minha obrigação. E vice-versa. Ele é obrigado a dar carinho a mim. Mas no dia que eu der carinho a ele, porque eu sou obrigada a fazer isso, aí tem um problema. Então, assim, mas muitas vezes eu vou dar carinho a ele, eu preciso dar carinho a ele quando eu também não quero. Quando eu tô com raiva, ou ele tá com raiva de mim, e, sabe, você exercitar, não, deixa eu tentar aqui conversar, deixa eu tentar, sabe, mesmo quando eu tô com raiva. Então, isso é importante. Às vezes eu não tô com vontade de doar, mas uma doação sistemática, mensal, faz com que eu me lembre que eu tenho que fazer isso também. Às vezes, tipo, meu marido teve Covid recentemente e ele estava com muita, assim, ele não queria comer. Mas nesse momento ele tinha que comer por obrigação mesmo, porque senão ele ia morrer, né? E ele ficou bem mal porque realmente assim estava comendo pouco e tudo isso. Então vai ter aqueles momentos em que a obrigação ela vai se cruzar com uma coisa meio penosa, sabe? E é nesses momentos que a gente precisa fazer também. Mas de um modo geral, eu vou dar carinho ao meu esposo porque eu amo. Eu vou comer porque eu gosto de comer, porque é uma bênção comer. E eu vou doar porque é uma bênção. Eu quero compartilhar a bondade de Deus, a graça de Deus com outras pessoas também. E mesmo que às vezes não seja tão bom, mesmo que às vezes eu faça por obrigação, mas de um modo geral, eu não vou fazer por obrigação, mesmo sendo uma obrigação. Mas não vai ter aquele peso de algo que eu faço porque eu tenho que fazer, sabe? Ô, Ricardo, Diga, Bruno. e um último ponto assim em cima dessa fala de Vaneide, né? Porque geralmente a gente é muito resistente aí contra os nossos sentimentos, contra os nossos impulsos. A gente acha que está traindo a gente mesmo, não está sendo autêntico com nós mesmos quando a gente faz algo por uma certa obrigação, etc. Porque tem que fazer. Mas a gente também não percebe que os sentimentos e digamos assim, os nossos impulsos, eles têm que ser cultivados, sabe? Então, assim, se você for esperar vir à vontade de doar, assim, automático, e vai vir como se fosse aqueles negócios de Matrix, né, que era bem legal, Neo, quem assistiu Matrix sabe, ele se deitava lá, aí vinha uma pílula, um programa de computador, ajeitava e ele aprendia karatê rapidinho, ele aprendia outro idioma rapidinho, ele aprendia as coisas rapidinho, por osmose quase, né? Não é assim que acontece, né? Então, assim, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos impulsos, essas coisas precisam ser cultivadas, sabe? Então, assim, eu não dou porque, digamos assim, eu não me sinto à vontade e para fazer só por obrigação, etc. Mas, às vezes, ir contra a nossa vontade é uma forma de cultivar a nossa vontade. Então, o andar a segunda milha, né, Bruno? O andar a segunda milha, o andar a segunda milha, você não anda a segunda milha muitas vezes feliz, mas Jesus falou, anda a segunda milha lá, e assim, você vai fazer aquilo, às vezes de uma forma triste, penosa, mas o dar a outra face, às vezes o doar é uma forma também de dar a outra face que você não quer fazer. Você gostaria que Jesus não tivesse dito isso, mas você vai fazer porque é uma forma de compartilhar a graça. Muito bem, muito bem. Última pergunta, agora num aspecto mais amplo, não só envolvendo dízimo, mas a graça num contexto mais amplo e num contexto pessoal. Queria saber como a graça impactou ou impacta a sua vida, de maneira pessoal. Como você sente a graça de Deus de maneira concreta? Vou começar com a Vanédia. Esse negócio mesmo. Inclusive, a glutonaria, né, é um pecado também, e a comida pode se tornar um ídolo, né? Mas eu gosto muito de comer, estava falando de comer agora há pouco. Não jantei ainda, então estou pensando bastante nisso. Mas então, assim, tipo, sabe, uma comida boa que você come, isso é graça de Deus, sabe? Quando você tá ali, tá assistindo um filme que você achou bom, que você se maravilhou, um seriado, sei lá, eu já agradeci a Deus, já me ajoelhei em oração por causa de um filme massa que eu tenho assistido. Senhor, que coisa maravilhosa, o Senhor dá dons aos seres humanos para produzirem arte, sabe? Que encanta a gente. Então, tudo isso é graça de Deus. O fato de você morar numa casa que
por graça de Deus, que Deus deu força a trabalhadores para construir, edificar aquele local que você vive, né, para fazer a cama que você se deita. Então, tudo isso, quando a gente vai olhar, tudo é graça, sabe? Os trabalhadores que fizeram a água encanada, que coisa mais maravilhosa do que você ligar uma torneira e sair água daquilo ali. Isso aqui é uma coisa recente. Você não precisar ir para fora da sua casa com a pazinha para você fazer suas necessidades, né? Você tem uma privada na sua casa. Tudo isso, sabe? A gente está cercado de graça. Isso falando das coisas, edificações humanas. Quando a gente vai para a natureza, para as coisas que, sabe, Deus criou assim no mundo natural, você fica maravilhado. Você vê que tudo é graça. Então, eu fico muito assim impactada nesse sentido de que eu não mereço essas coisas. Sabe, eu faço as coisas assim no meu dia a dia e muitas vezes esqueço que é por graça, e quando eu esqueço que é por graça, eu fico achando que o mundo todo está me devendo alguma coisa, sabe? Quando falta água na minha casa, eu fico tão indignada, às vezes, essa indignação é fruto de esquecer que tudo é por graça. E a gente viveria muito melhor, eu viveria muito melhor, viveria de maneira muito menos irritada, muito menos estressada, se eu me lembrasse, rapaz, esse computador aqui tá lento, mas o fato de eu ter internet, isso aqui funcionar, mesmo que seja lento, é graça, sabe? Então eu vou agradecer por tudo. Então, assim, isso impacta a minha vida. Eu sou uma pessoa muito, muito estressada, assim, no meu dia a dia. Assim, eu trabalho num local muito estressante. E quando eu me lembro, rapaz, eu tô aqui, eu ganho um salário, claro que a pessoa não pode se submeter a todo tipo de coisa porque você está ganhando salário, mas assim, é você se lembrar, isso aqui é por graça, me faz viver a vida de uma maneira muito mais suave, sabe? E você, Bruno, como a graça impacta seu dia a dia? Qual o maior impacto que você sente? Acho que principalmente em termos de gratidão, de ver a mão de Deus em tudo e de ser bem menos murmurador, sabe? Com essa ideia que Vanessa de achar que tipo todo mundo tá o mundo me deve algo, porque quando eu paro para pensar como Deus foi bom comigo, e isso me ajudou muito, por exemplo, esses tempos aí de Covid-19, trancado em casa, que tem um monte de coisa, tipo, que eu e minha esposa a gente teve uma filha que completou um ano, semana retrasada, né? Recentemente, uma bebê. E tudo que a gente planejou, nada, digamos assim, nada deu certo, entendeu? Em termos, assim, de coisas que a gente gostaria de fazer com ela, tipo, não teve fotografia, não teve chá de fraldas, não teve nada por causa do contexto que a gente está vivendo, tipo, a gente fez um aniversário fake aqui, fez um mural só para tirar foto, não teve aniversário, não teve nada. Mas o fato de ter uma filha já é algo, digamos assim, maravilhoso o suficiente. Então, e tipo, se eu esqueço disso, a minha relação com essas outras coisas, digamos assim, vai ser diferente, sabe? Então, eu nunca deveria esquecer disso. Tipo, ter uma filha é bom demais para eu achar que, sei lá, a perda de um mêsversário, chá de bebê, blá, 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 é suficiente. Principalmente porque ela veio saudável, ela é bem, digamos assim, bem esperta, etc. E isso tudo é graça. Isso tudo é a bondade de Deus. Com relação a minha profissão, a mesma coisa. Então, eu olho para trás e vejo claramente a mão de Deus me guiando. E vejo também a tentação de achar que deveria estar, sei lá, deveria ter feito mais, ter algo melhor, etc, etc. Então, a gente tem essa tentação. Porque se a gente não ama ou quem vive em função do que não tem, né, nunca vai amar realmente as coisas que tem. Então, assim, a graça me ajuda a amar o que eu tenho.
a minha vida como ela é, aquilo que Deus me deu como ela é, e não um mundo de ilusões, sabe? Eu acho que esse é um ponto significativo, Ricardo. Tipo, eu sou um pouco não, significativamente conformado com as coisas, mas também porque eu porque tem um sentimento de gratidão. Então, assim, tem coisas que me frustram, mas, assim, é raro uma coisa me frustrar realmente, sabe? E por que é raro? Porque eu tenho essa ideia de gratidão. Não, rapaz, mas eu já cheguei até aqui, que é tão bom já. Tipo, Deus já me deu isso aqui já é tão significativo. Deus já fez isso para mim, e isso aí já é tão... E a forma como eu olho muda. Porque, assim, eu nunca, digamos assim, agradeço a Deus por respirar. Mas quando a respiração tá difícil, aí parece que eu fico cobrando a Deus, sabe? Senhor, mas tu não olhas para mim, etc, etc. Nunca agradeço a Deus pelo trabalho que eu tenho, mas aí quando eu perco meu trabalho, eu fico, mas Senhor, eu passando por essa dificuldade, etc, etc, etc. Então, a graça me ajuda a lembrar de que, digamos assim, o devedor, no final das contas, sou eu, não Deus. Tipo, tudo é bondade divina, no final das contas. Tudo. E isso vira principalmente no modo como lida com as dificuldades. Deixa eu só dar um testemunho aqui rápido de agora. Né? Sim. Eu passei uma. Falei até com você antes de gravar, rapaz, eu essa semana foi muito atribulada para mim. Passei uma angústia muito grande no trabalho hoje. E estar falando aqui sobre graça, estar ouvindo vocês falando, ouvindo Bruno falando, Deus falando no meu coração também, para eu, sabe, eu acalmar meu coração das angústias que eu passei hoje e tal, e assim, eu ouvindo aqui vocês falando e eu me emocionando assim dentro de mim, que Deus cuida de mim, sabe, mesmo eu passando por esses perrengues e tal, e Deus está cuidando, Deus está dando graça, Deus vai dando graça enquanto a gente vai caminhando, vai lutando com a pandemia, com todos esses problemas da vida. A minha percepção é idêntica da Vanédia. Esse Divina Conversa fez jus ao nome hoje, de novo, porque realmente foi muito bom ouvir vocês. Vocês são distribuidores da graça de Deus, e eu fico feliz de ser a pessoa responsável só por permitir que vocês falem com a gente. Muito obrigado, de verdade, apesar de uma semana atribulada, de compromissos, de bebês, vocês aceitaram falar comigo, então muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Ricardo. Eu que agradeço também, Ricardo. É isso aí, a gente fica por aqui, se vê em breve mais um bate-papo aqui no Divina Conversa. Até mais!